Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, enquanto o Vasco ainda não fecha o contrato com o técnico Ricardo Sapinto, o Vasco ainda continua tentando resolver alguns problemas no clube, tentando trazer reforços. Vamos trazer muitas notícias hoje, vamos falar aí da situação do Martim Benítez, que deu uma complicada, hein, pessoal? Vamos trazer mais detalhes aí. Também vamos falar da situação do Antônio Valencia. Será que esse jogador ainda vai vir para o Vasco? E também vamos falar do novo reforço do Vasco, meio-campo Patrick, que já foi confirmado aí pelo Grêmio que ele é reforço do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, muito fácil, se inscreve aí, é de graça. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco se prepara ainda para trazer aí o treinador Ricardo Sapinto, né? Está por um passo de ser anunciado aí oficialmente como novo técnico do Vasco, e o Vasco ainda tem alguns outros problemas dentro do clube para resolver. O principal deles seria hoje o Martim Benítez, né? O Vasco está correndo contra o tempo para fechar aí o contrato em definitivo com o atleta, a compra do jogador, né? Que é 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais aí aproximadamente, e o Vasco vai ter que desembolsar essa dinheirama para ficar com o jogador. Dinheirama pro Vasco, né? Porque o Vasco não tem dinheiro e vai ter que tirar de onde não tem para ficar com o meio-campo argentino. Fato é que surgiu propostas de outros clubes, de outros países aí, querendo, muito interessados aí realmente no Martim Benítez, e se eles pagar primeiro, cara, a multa já era, o Vasco vai ficar sem o jogador. O Independente está dando um prazo pro Vasco, mas se o Vasco não conseguir comprar aí da maneira que o Independente quer vender o jogador, certamente ele vai sair do Vasco. De acordo aí com o diretor esportivo do Independente, Jorge Damiani, os turcos e russos pagariam aí cerca de 4 milhões de dólares de dezembro até março aí para o Independente. Se o Vasco não poder pagar rapidamente essa quantia, o Martim Benítez voltará ao clube argentino para se transferir para algum outro país aí, e certamente deverá ir para o futebol europeu, né? Que lá na Turquia e na Rússia os caras têm muita grana para investir aí, e eu acho bem complicado que de dezembro até março o Vasco consiga pagar essa quantia aí ao Independente, né? Para ficar em definitivo com o Martim Benítez, já que esses outros times já ofereceram que conseguem pagar até março aí esse valor para o clube argentino. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai ter uma solução rápida para finalizar aí o desfecho dessa negociação, ou se o Martim Benítez vai dar adeus ao Vasco em dezembro e vai ficar bem complicado aí do Vasco se virar no Campeonato Brasileiro aí pro restante da temporada, que só termina em fevereiro. E deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco vai ter bala na agulha para contratar aí o Martim Benítez em definitivo. O Campelo, inclusive, vai viajar à Argentina para negociar lá com o clube do jogador, e vamos ver se realmente vai ter um desfecho positivo pro Vasco e para nós torcedores vascaínos, né? Porque ficar sem o Martim Benítez, cara, vai ser bem complicado. Bom, e o Vasco tenta se reforçar ainda para o restante da temporada, né? Nessa semana o Vasco já fechou aí com 2 reforços, né? O Leonardo Gil, volante que estava jogando na Arábia Saudita, Al Ittihad, e também o meio-campo do Grêmio, Patrick, jogador de 21 anos, chega por empréstimo até o final da próxima temporada, até o final de 2021. A gente espera que o próximo treinador aí, o Ricardo Sapinto, consiga fazer um bom time com esses jogadores que estão chegando. Mas tem outros jogadores que quase fecharam com o Vasco, né? Que não sei se ainda estão em negociação até o momento. Ninguém da diretoria do Vasco veio se posicionar sobre o assunto aí do Antônio Valencia e também do Latif Blessing, né, jogador que está jogando lá nos Estados Unidos. O Antônio Valencia, surgiu a informação no início dessa semana de que o Bayer Leverkusen estaria interessadíssimo na contratação desse jogador, informação que surgiu de sites alemães, e pode ser que ele esteja bem longe do Vasco. O Bayer Leverkusen que perdeu aí o Santiago Arias, jogador colombiano, por uma lesão feia, o jogador quebrou a perna e deseja aí contratar um lateral direito o mais rápido possível, e surgiu o nome do Antônio Valencia como um possível destino lá para o clube alemão, e certamente eles devem estar bem longe de fechar com o Vasco. Eu até trouxe essa informação aqui uns dias atrás, que o jogador estaria insatisfeito com os salários oferecidos pelo Vasco a ele, para ele vir jogar no Vasco, sendo que alguns outros dias o seu próprio empresário confirmou que ele estava muito feliz da proposta do Vasco e que a proposta tinha agradado ambas as partes. Como eu falei alguns dias atrás, certamente o jogador teria recebido alguma proposta de outro time, e foi dito e
feito, né? A Leverkusen está interessado no jogador e certamente já deve ter entrado em contato e provavelmente ele deve estar bem distante do Vasco. O Vasco ainda aguarda a situação do Latif Blessing, a resposta do jogador, se ele vai realmente querer vir jogar no Vasco. Inclusive o jogador entrou em campo no último jogo aí do Los Angeles na MLS, no Campeonato dos Estados Unidos, e pode ser aí que ele esteja também mais longe do Vasco. Fato é que até o momento o Vasco só contratou esses dois meio-campistas, precisa urgente de um lateral direito e também precisa de atacantes, pessoal. Não só um atacante, precisa de atacantes, porque não dá pra ver o Ribamar jogando improvisado de ponta. O Vasco precisa realmente contratar mais um jogador de lado de campo. E deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa situação, se você acredita que ainda algum desses jogadores aí, tanto o Blessing quanto o Valencia, ainda pode pintar na colina, jogar no Vasco. E também com certeza com a chegada aí do Ricardo Sapinto, ele vai analisar o mercado e vai pedir jogadores aí pro Vasco. Eu acredito que ele vai fazer isso, já que o elenco do Vasco é muito limitado e o Vasco certamente está trazendo esse treinador já sabendo que ele deve pedir peças aí para compor o elenco, ou pelo menos para tentar aí se reforçar para a sequência da temporada, porque é necessário. O Vasco, como eu sempre estou falando aqui, vai disputar a Sul-Americana, vai ter a volta da Sul-Americana e também aí o restante do Brasileiro, que termina só em fevereiro. Talvez a diretoria do Vasco está esperando mais um pouquinho para anunciar mais reforços assim que chegar o novo treinador. Essas negociações aí, tanto do Leonardo Gil quanto do Patrick, que veio do Grêmio, são aí pela diretoria, né? A diretoria do Vasco que decidiu contratar esses jogadores e colocar eles no Vasco. Vamos ver se vai jogar mesmo, se vai ter qualidade esses jogadores. E a gente espera aí, ansiosos pelo anúncio oficial do novo técnico do Vasco, para aí sim a gente começar a planejar novamente a temporada, porque parece que vai começar um novo ciclo no Vasco. Uma reformulação está acontecendo no departamento de futebol. Funcionário que trabalhou anos e anos no Vasco sendo demitido. O Antônio Lopes e seu filho já foi demitido. E sem falar que o técnico Ramon Menezes também foi, obviamente. Agora vai chegar uma nova comissão técnica, vai chegar novos profissionais no Vasco. Talvez o Campelo tá achando que vai ser reeleito e tá fazendo meio que esse limpo aí no Vasco e tentando mostrar serviço pro torcedor. Se o Vasco cai pra segunda divisão, a culpa vai ficar no Campelo aí eternamente. Ele nunca mais será nada do Vasco, né, cara? Nem eleito, nem absolutamente nada. E mesmo o Vasco fazendo uma boa campanha, mesmo o Vasco indo pra Libertadores ou tanto faz, eu não acredito que o Campelo vai ser reeleito presidente do Vasco. Eu acho que isso está bem longe de acontecer. Bom, pessoal, é isso aí. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Martim Benítez, se você acha que o Vasco vai ter condições de bancar realmente a permanência do atleta. Ontem se mostrou otimismo e hoje já se tem um pessimismo aí quanto à permanência do jogador, porque surgiu proposta de outros times, né? Não é só o Vasco na parada. Muitos outros times aí do mundo estão interessados na qualidade aí do meia argentino. E também fala aí da situação desses jogadores aí, desses reforços. Se você acha que esses dois contratados aí, tanto o Leonardo Gil quanto o Patrick, podem ajudar o Vasco, e também o Antônio Valencia e o Latif Blessing, que estão bem longe de fechar com o nosso clube. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.